Barbeiro. Hoje nós vamos voltar aqui a um assunto que nós já tratamos aqui no mundo corporativo, que é o Trade Marketing. Eu estou então aqui com o lançamento de mais um livro publicado pela editora Atlas, que é esse que você está vendo aí, veja. É o Trade Marketing. Ele é organizado pelo Matheus Alberto Consoli e também pelo Rafael D'Andrea, que são acadêmicos, são professores e atuam também no mundo corporativo. E o subtítulo é Estratégias de Distribuição e Execução de Vendas, que é o nosso assunto hoje, e o grupo que pesquisou e escreveu esse livro está aqui representado pelo Rafael D'Andrea. Rafael, obrigado pela participação aqui no mundo corporativo. Prazer é meu. Rafael, inicialmente eu gostaria que você me dissesse o seguinte, qual é a origem do Trade Marketing? Bom, a gente tem num dos capítulos do livro a história aqui no Brasil, né? Porque é mais fácil de rastrear aqui no Brasil até a Unilever em 1984. Um departamento que se chamava Operações. Ele tinha o papel de integrar os grandes clientes, as grandes contas, né, os key accounts, que era a área de vendas, com a área de marketing da Unilever naquela época. E aí esse departamento de operações era responsável por calendário promocional, as ações que a indústria fazia junto ao varejo, por controlar as verbas gastas, compra de espaço, enfim, as ações que aconteciam em promoções conjuntas, etc. Então, aqui no Brasil a gente já conseguiu rastrear a origem para 1984 com outro nome, né? Internacionalmente, basicamente na Europa, a década de 90 a gente pode dizer que começou a se chamar Trade Marketing e nos Estados Unidos simultaneamente, embora que nos Estados Unidos o Trade Marketing tem uma outra configuração, é um pouco diferente daqui, e aqui no Brasil a gente usa mais esse modelo europeu, em que Trade Marketing começou fazendo a ponte entre vendas, marketing e o varejista. Agora, o Trade Marketing está diretamente ligado ao varejista, está diretamente ligado ao ponto em que ocorre a compra, em que ocorre a venda e a compra do produto. Exatamente. Aí o nome Trade, né? Exatamente. Trade Marketing é o marketing para o canal, né? É o marketing e o canal ele acontece da porta da indústria até o consumidor final. Né? Esse é o canal que é como a gente leva o produto até o consumidor final. Então, por que a gente começa a fazer o Trade Marketing na década de 90? A gente começa a trabalhar o canal como cliente. Né? Olhar o varejista, o distribuidor, o atacadista como um cliente da indústria e não como um meio apenas de entregar o produto para o consumidor final. Então ele atua diretamente dentro e em colaboração com o varejo. E essa é a principal diferença entre o marketing convencional, onde a indústria, as marcas comunicam para o consumidor final, e o Trade Marketing que trabalha junto com o varejista, porque a esfera onde as coisas acontecem é o ponto de venda, que é o ponto comum onde o consumidor, que a gente chama de shopper em Trade Marketing, né, que é o freguês, a marca e o varejista eles se encontram. É ali que se chama que é a hora da verdade, né, é no ponto de venda, é na loja, na hora que o consumidor tem que escolher entre uma marca e outra marca, entre um produto A ou B, um bem substituto naquele ponto de venda. Agora, Rafael, outro dia eu fui numa locadora e eu já percebi o seguinte, eu vou sempre na locadora perto da minha casa. Sim. E tem assim umas prateleiras enormes. Eu só consigo ver os títulos daqueles que estão na altura dos meus olhos. Isso. Eu não vejo os de baixo, não vejo muitos de cima. Então eu não sei se já eles colocam aqueles ali no meio propositadamente, né, porque deve dar um melhor resultado. Ou se há uma distribuição aleatória, não sei exatamente. Mas fiquei pensando o seguinte, às vezes os títulos bons estão embaixo, mas eu simplesmente não pego porque tem que me abaixar. Exatamente. Isso acontece também em livraria, né? Livraria. Livraria, locadora e no supermercado é igual. Ou seja, existe uma organização da gôndola, da prateleira, onde se expõem os produtos, que estimula mais ou menos a venda de um determinado produto ou outro. Né? Então tem vários estudos que a gente consegue conduzir, inclusive medindo, fazer o que chama eye tracking, né? Mede para onde a gente está olhando através de sensores infravermelhos, etc., para que você entenda qual é a área de maior visibilidade na gôndola. E visibilidade está diretamente relacionada à venda, ao giro do produto. Né? Isso desde a época dos bazares, 6 mil anos atrás, visibilidade significa venda. Então é muito já assim natural para o ser humano comprar aquilo que ele vê. 90% do processo de compra acontece no visual, né? E 10% é dividido entre todos os outros sentidos, mais a emoção. Né? Então a gente tem essa configuração. Realmente aquilo que está entre
pouco abaixo da altura dos olhos, hoje a gente já fala, não é mais assim exatamente na altura dos olhos, né? Entre a altura mais ou menos aqui do ombro e a cintura é a área mais visível, essa é a área onde a gente gasta mais tempo olhando. Agora, será que muitas vezes não há um excesso? Outro dia a gente está falando sobre essa disposição, mas eu fui no supermercado e para você passar para o caixa rápido, você passa por um verdadeiro corredor polonês de Gôndola. Você está apertadinho ali com o seu carrinho, né? Não tem coisa desse lado, coisa desse, mas em cima você fica completamente perdido ali. Não há um excesso. É um excesso. Você pegou, esse é um grande ponto para o varejista. O trade marketing que o varejista tem que prestar atenção. Por quê? Tem uma parte do trade marketing que a indústria lidera, que é essa, como organizar o produto na gôndola, junto ao varejista, em colaboração. Mas tem uma parte que é o layout da loja, a disposição dos equipamentos da loja, etc., que influenciam o comportamento do shopper, do consumidor no ponto de venda, que é do papel do varejista. E a gente, pra você ter ideia, eu acessei um estudo no ano passado, americano, que mostrava o seguinte: se você colocasse um lugar para apoiar a bolsa no caixa do supermercado, isso reduzia em 15% as filas. Porque esse tempo, esses alguns segundos que se espera para pegar, abrir a bolsa, enfim, fazer o pagamento, aumentava e impactava a fila. Eu mesmo fiz um cálculo aqui no Brasil, num artigo que eu sou colunista de um portal Mundo do Marketing, que é muito bacana. É mundodomarketing.com.br. Tá. Tenho todos os meus artigos lá sobre esse assunto exatamente. E esse é o grande momento de perda de clientes para o varejo. Por quê? Porque ao fazer aquela serpentina, a gente vê muito em drogarias isso em São Paulo, né? Ao fazer aquela serpentina na hora do caixa, o consumidor que está esperando gastar, muitas vezes no pequeno varejo, em pesquisa a gente levanta em torno de 6 minutos, de 6 a 20 minutos para fazer suas compras, ele já desiste. Então aquilo é uma prática que estimula a venda de produtos por impulso, que tem mais margem, então é bom para o varejista, mas por outro lado ele tem uma perda de clientes que vão desistir do processo de compra naquele momento, e aí mais para o futuro eles vão desistir de irem até aquela loja, porque realmente ali a fila é muito demorada. Então, essa é uma prática que tem que ser bem dosada pelo varejista. E alguns perdem um pouco a mão e acabam dificultando a vida do shopping. Hoje em dia, quem... Dificultou, ele simplesmente vai embora. Ele vai embora, tem um outro concorrente, tem... agora não posso, estou com problema, um mundo... vou voltar depois não volto. Exatamente, é um mundo multicanal, né? Você tem acesso ao produto numa vending machine, na padaria, numa loja de conveniência, num supermercado, na farmácia, todos os produtos estão ali, principalmente em bem de consumo. Então, se você não trouxer conveniência para o shopping... Depois são muito parecidos, né? Você vai numa rede de farmácia, parece que é tudo igual. Exatamente. Até a organização é parecida. É muito parecido. A gente tem nota algumas tentativas, né, de mudar um pouco, mas sem estudo por trás. A base do trade marketing, a base do trade marketing voltado para o shopper, que é um dos capítulos, que é tema de um dos capítulos do livro, é entender o comportamento, os valores, como é que o shopper pensa e age no ponto de venda e antes dele. Então, só para ilustrar, né, 74% dos shoppers eles fazem pesquisa antes de comprar uma geladeira na internet. Isso é uma pesquisa da empresa que eu trabalho, que é a Toolbox, e a gente notou isso. Tem outras pesquisas que corroboram esse dado, né, é isso mesmo, e eles vão para o ponto de venda já com a informação de qual produto eles vão comprar, exatamente qual que vai ser. E o preço médio? Preço, especificações técnicas, eles sabem muitas vezes mais do que o vendedor. Isso é um grande problema para o varejo. Claro. Então, porque o consumidor hoje ele tem mais poder e ele chega com o preço e diz, olha, você cobra esse preço para mim de geladeira? Aí o varejista, o vendedor, ele vai negociar na base de preço. Então, o poder que essa era da informação deu para o shopper vai beneficiar alguns varejistas e vai acabar atrapalhando quem é menos profissional, né? Agora, quando a gente fala então em trade marketing, qual é a atuação que tem a indústria, o distribuidor e o varejo? O canal que a gente usa para levar o produto é uma decisão extremamente estratégica para a empresa, né? Porque, principalmente hoje em dia, que as marcas já não crescem mais à base de investimentos em comunicação como há 2 décadas atrás aqui no Brasil. Como é que elas crescem? Hoje elas crescem desenvolvendo melhor os canais. Por quê? Porque no mercado maduro, as oportunidades de investimento em mídia, etc., elas ficam... A mensuração do retorno é muito complexa, né? Então é uma das discussões mais comuns em marketing, é como medir o ROI desse meu investimento, né? E para o canal e ponto de venda isso é muito fácil. Por quê? Porque a métrica é exatamente o volume incremental de vendas. Então, desenvolver o canal e o caminho do produto com mais eficiência até o consumidor é uma das grandes ferramentas de alavancagem de volume e crescimento acima da média
aqui no Brasil. Agora, o volume investido nisso faz parte, vamos dizer, do planejamento, do budget da empresa como um todo. Ela tem um volume total, aí ela destina tanto para publicidade, tanto para o trademark, é isso? Olha, nos Estados Unidos, no ano passado, eu vi um estudo lá na associação que a minha empresa é afiliada, que é o In-Store Marketing Institute, e eles têm um estudo que 45% já da verba, vamos dizer, de marcas, né, vai para o ponto de venda, né? 45% de tudo que se gasta com a marca é destinado ao ponto de venda. Ou seja, em promoções, em ações de ponto Stands, de venda. etc. E todo tipo de material, aqueles cartazetes promocionais, toda aquela série de materiais e também de ações de incentivo à venda na loja, né? Aqui no Brasil a gente estima que seja algo como 40% e algumas empresas até mais. A gente lembra da Del Valle, quando entrou no Brasil, basicamente ficou... Aquele suco o suco Del Valle, né? Sim. Eles ficaram praticamente 3 anos sem colocar um centavo em mídia, né? Todo o investimento, 100% do investimento deles de marca era em ponto de venda e a marca foi um sucesso. Que é a prova de que ponto de venda realmente é um dos principais vetores de sucesso para as marcas aqui no Brasil e no mundo todo, né? Agora, há uma conexão entre esses dois momentos, ou seja, da publicidade e do ponto de venda? Porque muitas vezes se eu tenho já a publicidade, de certa forma também já vou um pouco imaginando o que eu vou comprar, vejo a marca, aí a marca está exposta lá. Isso. Há uma conexão ou não há conexão? Tem um processo de decisão de compra do shopper, né, daquele que está fazendo a compra, a gente chama de caminho de compra, né, o path to purchase, em inglês, que está vindo agora como nada mais é do que o processo, a sequência de decisões que o shopper, o consumidor, ele toma na hora de escolher um produto. Antes de encontrar o ponto de venda onde ele vai comprar, ele vai estar com todo um histórico de comunicação de mídia, de conhecimento da marca, né? E que vai influenciá-lo sim no processo de compra. Mas uma vez no ponto de venda, aí o processo muda. Ele passa a ser, a atenção dele passa a ser dividida com mais de 30 mil itens em uma loja de supermercado, ou enfim, e aí entra em cena todo um outro aparato de marketing que está dentro do conjunto de ferramentas de trade marketing para influenciá-lo em como tomar a decisão a favor de um produto ou de uma categoria. Quando ele vai tomar essa decisão, a familiaridade pesa também ou não? Pesa. A gente acabou de publicar um estudo em que propaganda de televisão é um dos principais fatores que influenciam a decisão por novos produtos. Ou seja, o cliente vai ao ponto de venda e ele tem que decidir entre um produto que ele está acostumado e um produto que é um lançamento. Sim. Então a familiaridade da mídia, propaganda de televisão, propaganda rádio, propaganda impressa, em geral, tem muito impacto nesse momento para novos produtos. Para os produtos habituais, já o impacto é muito mais baixo. Então, já não é tão forte. Então, a gente vê hoje as grandes empresas, os meus clientes, eles colocam muito investimento em comunicação anterior ao ponto de venda para criar um conhecimento sobre novos produtos. Agora, nos produtos atuais, aqueles que já estão em linha há alguns anos, esse investimento migra para o ponto de venda, para pesar a decisão do shopper para a sua marca. Agora, eu posso então entender que o trade market está focado no shopper, no cliente. Ele tem o foco sempre centrado no shopper. Desculpa, vou usar até um jargão. É um foco no ou um foco do cliente? Aliás, é o título de um livro. O senhor esteve aqui conosco, o foco do cliente. Isso é uma pergunta difícil, né? Porque para ter foco no, você precisa ter o foco do. É fato, porque de verdade, se você não olha o ponto de venda sob a ótica do freguês, do shopper, então fica muito difícil poder antecipar as suas ações, a forma como ele decide no ponto de venda e aí, por conta disso, influenciá-lo. Então é preciso conhecê-lo para influenciá-lo. Então o foco em trade marketing, mesmo para conversar e para negociar ações com o varejista, ele passa pelo shopper. Por quê? Porque o shopper é o ponto comum de interesse entre marca e varejista. Todos os outros interesses são conflitantes. Se a gente realmente discriminar os interesses do preço, prazo, todos são conflitantes. O único interesse em comum é satisfazer o shopper. Então, é aí que o trade marketing atua, para que, através do conhecimento do comportamento, os valores, o pensamento do shopper, os dois possam lucrar mais com isso e agregar valor para o freguês, que afinal de contas ele precisa também sentir que tem algum benefício
em escolher por uma marca e por um ponto de venda em detrimento ao outro. Agora, o comportamento desse freguês, aliás, a palavra freguês... Eu adoro. Você gosta? Porque aqui o pessoal fala cliente, ninguém fala freguês. Não, vamos falar de freguês, porque a gente tem muito trabalho com pequeno varejo, né? Então eu adequei a linguagem. Você vai falar shopper, são 60 mil pequenos varejos no Brasil. Sim. Ele não vai saber e aí não vai conseguir implementar a estratégia porque não entendeu o que é shopper, e eu acho que o importante é a gente usar o que a gente tem, né? Freguês porque eu já lembro da padaria do seu Manuel, que tinha freguês, né? Aquela lojinha de secos e molhados também tinha freguês, aí depois virou cliente e tal, e a palavra freguês desapareceu aqui das conversas do mundo corporativo. Do mundo corporativo, mas lá na ponta é freguês ainda, seja habitual ou não, né? O freguês ele pode ser o freguês habitual, pode ser o freguês não habitual. A imagem do shopper se parece uma coisa nova, etc., mas é bom a gente simplificar um pouco, porque não tem nenhum motivo para manter complexidade de conceitos, etc., em algo tão simples quanto cuidar bem do seu freguês, né? Isso é muito tranquilo. Agora, esse comportamento desse freguês, ele também precisa ser estudado dependendo do ramo de atividade. A gente falou um pouco agora de uma livraria, mas suponha que seja um posto de gasolina, ou suponha que seja uma loja de conveniência, né? Quer dizer, esses comportamentos são distintos? São distintos. O que a gente chama de shopper understanding, né, que é a metodologia de conhecimento, como que você acessa o comportamento do shopper, os seus valores, tem que ser feito por canal, né, por formato de ponto de venda, a gente pode falar assim. Então, posto de gasolina, supermercado, hipermercado é diferente, farmácia é diferente. Para você ter uma ideia, por exemplo, quem vai comprar, vamos dizer, papel higiênico. Papel higiênico é um produto em que a gente tende a comprar no hipermercado, no atacado e eventualmente no supermercado. Mas o papel higiênico em farmácia é algo que não faz muito sentido, a não ser que seja uma emergência, né? É verdade. Então, por exemplo, do ponto de vista de decisão de sortimento, tanto para o varejista quanto para o fabricante, que produto vender da linha de papel higiênicos numa farmácia? Não adianta vender um fardo enorme, né, para um produto de emergência, que é uma compra emergencial. Então, o ideal é ter embalagens menores. Então, essas decisões fazem parte do rol de decisões de trade marketing, que visam atender melhor o shopper naquele canal. Então, algumas farmácias, a gente anda aí por aí em São Paulo e no Brasil, e tem assim uma pilha de papel higiênico em fardos grandes, com 8, 9, 10... E vende ou não? Não vende. Não vende. Vende na promoção, né? Quando ele consegue abaixar o preço suficientemente para ser realmente atrativo. Então, a gente não recomenda, isso fere a margem do varejista, não é necessário. E a indústria também está perdendo o giro de vendas daquele produto com 2 unidades, com 1 unidade, porque o espaço é limitado no ponto de venda. Então a gente tem que ter o produto certo ali. Agora, eu posso dar esse mesmo tratamento dessa unidade? Eu pensei num fardo agora de papel higiênico e numa unidade. Né? O produto é o mesmo? Em geral, o benefício é o mesmo, né? O produto, do ponto de vista Ele é técnico, embalado de maneira diferente ou não? A embalagem individual, ela é mais sofisticada? Não, é a mesma? É a mesma coisa. Tá. Na verdade, a quantidade de trabalho e material para se embalar em unidade é um pouco maior do que a quantidade de trabalho e material. Quando você falou isso, me lembrei quando a gente chega muitas vezes numa padaria e a gente vê aquela peça enorme de mussarela, né? Mussarela, não, perdão, de mortadela, cerati, você não vai levar uma peça daquela. Então a gente vende a retalho. A retalho, não é verdade? No varejo. Então eu me imagino a mesma coisa. Se você pode levar um fardo, uma questão de emergência, eu quero levar um só. Você sabe que na região norte do Brasil, isso para nós aqui em São Paulo e no sudeste em geral, isso parece um absurdo, mas eu trabalhei por alguns anos na Bunge Alimentos, que faz margarina. E eles têm, e era incrível, porque na região norte se vende balde e o shopper, ele pede para o varejista separar e vender o retalho, né? Vender a granel num potinho dele mesmo. E muitas vezes o preço daquele a granel, ele é igual ao preço do outro que já vem embalado. Já vem no potinho, mas por uma questão cultural, ele prefere daquela forma. Então, isso realmente, o varejo, ele tem muito da cultura local, né? E o comportamento do shopper ele é muito vinculado à cultura local. Então, realmente, a gente tem que adaptar por região, por canal, para que você possa ter uma estratégia que funciona. Porque o que vale é o que funciona. O que dá certo é o que funciona. Dá resultado. É o que dá resultado. Né? E no varejo isso é crítico, porque o resultado vem no mês seguinte. Aí no livro
tem um capítulo que fala sobre gerenciamento de categorias para o pequeno varejo. Sim. Trabalho muito bacana, nós fizemos para uma empresa de refrigerantes com 200 varejistas no interior de São Paulo, junto com o professor Matheus também, parte da equipe que escreveu esse livro, é o capítulo 7, se não me engano. E a gente transformou a loja inteira com esses conceitos orientados sob o ponto de vista do shopper. E, de fato, o crescimento como um todo do varejista, não só a área da Coca-Cola, mas todas as categorias, eram lojas de 1 e 2 checkouts, familiares, pequenas empresas, né? Em que esse pessoal acabou vendendo mais de 30% como um todo, a loja como um todo, por conta de mudar a layout de loja, a sinalização da loja, dar conveniência para o shopper e transformar aquele ambiente num ambiente mais fácil para o processo de compra. Ninguém hoje em dia pode gastar muito tempo comprando, né? As pessoas já gastam muito tempo para chegar até o ponto de venda, para estacionar, para ir num supermercado, por exemplo, num hiper, né? Eu medi uma vez, entre estacionar o carro, entrar na loja, dar uma voltinha, pegar 2, 3 produtos que eu precisava, sair, voltar, pagar, voltar para o carro, no mínimo 25 minutos. É muito tempo ou pouco tempo? É muito tempo, é muito tempo. Então, prolifera hoje nas grandes cidades o pequeno varejo de proximidade, porque realmente... E aí onde as farmácias entram também, né? Agora menos, porque tem a lei que proíbe agora a venda de alimentos em farmácias, etc. Mas esse varejo de conveniência está sendo muito procurado. Quer dizer, numa hora dessa, numa decisão do shopper, né, entre um hiper e um varejo de conveniência, o preço não é decisivo. Não é. O preço não é a primeira nem a segunda variável mais importante. Sim. Qual é o diferencial competitivo aí? É o atendimento? É a rapidez? É a rapidez. É a então, rapidez. Localização, qual é o sortimento, porque também, obviamente, que as pessoas que procuram alguns produtos mais específicos não podem ir numa loja de sortimento restrito, né? Então a loja precisa ser uma loja que tenha mais sortimento. Então, localização, sortimento, e aí entram outras variáveis como atendimento, preço, etc. Em geral, o preço não está entre as primeiras. Porque se fosse pelo preço, eu iria no hipermercado. Claro. Eu suponho que tenha um preço melhor para mim do que ter uma loja de conveniência. Ou num atacado, né? Hoje ou no em dia atacado, o atacarejo... Atacadão. Isso, exatamente. O atacarejo, ele realmente pega... Até saiu na revista Exame outro dia, né? Onde que esse pessoal, a classe C, D, E, né? Tá substituindo muitas vezes a compra no varejo tradicional, na mercearia, para junta todo mundo num carro, vai até o atacarejo, se abastece, traz em casa e aí compra só a reposição no varejo de vizinhança, que é uma medida inteligente, porque lá de fato ele encontra preço mais baixo, né? Fica muito difícil para o hipermercado, que é um formato que está estagnado no Brasil e no mundo está caindo, né? Para esse formato manter um sortimento tão grande de produtos, uma complexidade administrativa, né? E preço competitivo Você disse também. que no mundo está caindo? Então eu estava até vendo ontem um relatório sobre hipermercados, que parecem que o Carrefour está revisando, talvez até mude o formato hipermercado para um formato diferente de varejo. Isso então, na Europa ou não? Na Europa. Nos Estados Unidos ele é estagnado, né? Esse formato Big Box, ele é estagnado, ele não é o que mais cresce. Crescem realmente as lojas com um formato menor, que oferecem mais conveniência, e principalmente a questão do trânsito, da correria do dia a dia moderno, influencia para que as pessoas não queiram dirigir tão longe em busca de abastecimento de produtos. Ainda mais quando em cidades europeias, por exemplo, essas grandes lojas não estão na região central. E são proibidas, né? São proibidas. Você tem que pegar um trem, eu mesmo já tive essa oportunidade, um metrô para ir num supermercado, fica longe, aí você tem que carregar todos os produtos. Exatamente. Nem compensa. Não compensa. O trabalho não compensa. Apesar de ter surgido na França o hipermercado, né, o formato, ele é proibido em muitas regiões porque é uma questão de ocupação do solo urbano, né? Se você tiver geração de trânsito, etc. Tem todo um impacto urbano. Eu acho que a gente devia ter isso aqui também, mas o mercado está dando conta desses formatos e a gente acompanha no Brasil, o hiper brasileiro diminuiu de tamanho nos últimos 10 anos. Tinha 10 mil metros quadrados. É que nem estádio de futebol, né? Exatamente. Cresceu, apareceu tão grande, agora as pessoas não precisa tão grande, tem televisão, né, pô? Todo mundo vê de casa. Exatamente, é isso mesmo. Então, esses formatos de varejo são dinâmicos, né? Então, o futuro é conviver um mundo que a gente chama multicanal, onde o shopper ele tem acesso ao produto via internet, via celular. A internet no celular é uma grande ferramenta para compra.
em banca de jornal, em loja de conveniência, em padarias, enfim. Então, ele tem acesso ao produto de qualquer forma. Então, Você citou agora a banca de jornal. Banca de jornal, existe um trademark especial para banca de jornal? Né? Ah, está começando já. É? Está começando. A gente, na empresa onde eu trabalho, que faz estudos para banca de jornal, a gente entende um pouco o perfil da banca de jornal no Brasil, né, através de uma amostra. E banca é muito interessante, porque as bancas se tornaram lojas de conveniência, né? Elas têm gomas e confeitos, elas têm sorvete, elas têm xerox, elas têm quase todas as bancas importantes vão ter alguma bebida à venda, né? Além de revistas e alguma coisa de jornal impresso. Então é uma coisa complicada, porque o futuro da banca com a internet, o Kindle, etc., é cada vez aumentar o peso do portfólio de produtos complementares e de conveniência. Mesmo o cartão de recarga, né, para celular pré-pago, é um dos grandes itens das estrelas de banca de jornal. O cartão e aquela recarga eletrônica, né? Então realmente a gente vê que o varejo vai se desconfigurando para atender às necessidades do shopping, ele vai tomando um novo caminho, e banca não deixa de ser um varejo de conveniência que está muito próximo, né? Então, eu posso dizer então que o trade marketing tem que estar muito atento a essas mudanças no modelo de negócio. Muito. Muito? Muito. Porque... Aí citou aí a banca de jornal, né? Exato. Aí você tem cada vez menos jornal sendo vendido em papel e tinta e cada vez sendo mais vendido em bits e bytes. Exatamente. E para isso eu não preciso ir na banca. E é um grande problema isso, né? Porque problema para ele, né? Problema para os jornais, né? A banca não. A banca tá vendendo muito bem revistas e outros produtos, né? Sim. E o trade marketing para impresso, né, que é feito pelas grandes distribuidoras de banca de jornal, e aqui no Brasil é quase que, hoje tem duas, talvez uma grande distribuidora para banca de jornal. Então, é um trade marketing menos desenvolvido, eu diria, mas as empresas de gomas e confeitos, principalmente, são nossos clientes, eles já têm estratégias específicas para esse canal banca de jornal, porque é um canal importantíssimo. A própria Vivo, que é cliente nosso lá na Toolbox, tem uma estratégia específica para a banca de jornal, porque é um canal importante para vender recarga, né? Então, todas essas informações, elas têm que voltar para o fabricante para que ele possa organizar a sua ida ao mercado, né? O seu go-to-market, que acontece através de trade marketing. E até para poder, de certa forma, antecipar, se for possível, mudança no modelo de negócio, Claro. para não ser atropelado, né? Claro. Por essa mudança. Então, Até se antecipar elas, se for possível. Por uma questão de custo também, porque imagina que você tem que ouvir os consumidores o tempo todo, isso tem um custo para fazer pesquisa, etc, etc. O dono da banca, o operador do varejo, né, ele está em contato direto com o freguês. Então, às vezes é muito mais barato você ter uma equipe de marketing que está voltada para o canal, que tem condições de receber essas informações diretamente do varejista, trabalhar a estratégia da empresa para devolver isso para o consumidor sem necessariamente precisar fazer pesquisas caríssimas, focus groups, entrevistas, etc., porque usa o canal como um dos fluxos importantes é voltar a informação do consumidor, né? Então, usa o canal para isso. Então, o trade marketing está lá fazendo essa ponte em colaboração com o varejista. Ok. Rafael, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. Eu agradeço, Geraldo. Obrigado. Muito obrigado. Bom, o Rafael D'André é um dos coordenadores e também um dos autores, né, já que ele atua tanto na área acadêmica quanto na área comercial, desse livro que você está vendo aí, Trade Marketing, Estratégia de Distribuição e Execução Ponto de Vendas, está aqui, né, Execução de Ponto de Venda, publicado, como você está vendo aí, pela editora Atlas. Bom, mais uma vez, então, eu quero dizer a você que, se você gostou dessa entrevista, você não só pode ver de novo, mas como está aqui no nosso espaço da internet, você pode fazer pergunta, comentário, crítica, enfim, aquilo que você julga relevante. E para isso você usa aqui o nosso complemento do site da CBN, que é o blog do barbeiro que sou eu, né? Então isso aqui é uma imensa barbearia, por isso o blog chama Bigode, Barba e Cabelo, porque tem um barbeiro dirigindo o blog. E na barbearia é um lugar onde a gente sabe tudo, comenta tudo, tudo passa pela barbearia. Tem lá também a biblioteca da barbearia, onde a gente tem uns releases eletrônicos de alguns livros, estão nessa área. Aí já são outras áreas relevantes, mas de outros assuntos da cultura brasileira. As áreas da cultura corporativa você acompanha aqui e quero aproveitar a oportunidade e lembrar você o seguinte, além desse programa que está gravado e é apresentado também no Jornal da CBN, às 11 da manhã a gente tem normalmente aqui um programa ao vivo. Por que ao vivo? Porque aí a interatividade é melhor, você faz perguntas, a gente passa para o entrevistado. Então tem sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, um programa ao vivo, que também depois é gravado, fica na internet e passa também na rede CBN de rádio. Muito obrigado aqui pela sua atenção e até a próxima.
Porto Barbeiro.